Amém. Cadê o rapaz, Gu? Chama o rapaz aí. Guilherme, né? Gilberto. Tem um Gilberto aí, o Gilberto quer entregar a vida para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, cadê ele? Chama ele aqui, glória a Deus. Amém. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Gilberto, põe a mão no teu coração, querido. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu quero te pedir perdão pelos meus pecados e te pedir, Senhor, que a partir de hoje cuide da minha vida, pois ela é tua. Aleluia. Estenda a tua mão para cá, vamos orar pela vida do Gilberto. Pai, nós colocamos, Senhor, a vida, meu Pai, do teu filho diante do teu altar. Senhor, a tua palavra diz que há festa nos céus quando o pecador se arrepende. Por isso, Pai, nós colocamos a vida do Gilberto, Senhor, diante do teu altar, Pai. Escreve o nome dele, Senhor, no livro da vida, Pai, para que aquele grande dia ele possa entrar, Senhor, na cidade pelas portas. Nós abençoamos, Pai, a vida do teu filho e o recebemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, Gilberto. Nós vamos cuidar de você, amém? A partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que esse é o momento mais feliz, né? Que nós podemos dizer que nós temos na casa do Senhor. E o tema aqui em João 21 é hora de pescar. Quem quer pescar aqui hoje? Porque eu quero pescar muitos peixes aqui hoje, dentro da palavra de Deus. Amém, irmãos? Me ajuda aí. Aleluia. Então eu vou começar aqui, né, lendo o texto lá em João 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar da Galileia. Aconteceu assim: Simão Pedro, Tomé, cujo apelido era Gêmeo, Natanael de Caná de Galileia, os irmãos de Zebedeu e 2 outros discípulos estavam na praia. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Os outros disseram: vamos com você. E eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. O sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse para eles: paz sejam com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? Jesus perguntou. E eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e veja o que acontece. Então esse texto ele relata ali, né, que os discípulos eles passaram a noite toda ali, né, pescando, né, porque eles queriam pescar, eles queriam algo, né, para comer. E ali Jesus, ele primeiramente, né, ele deu uma ordem ali para aqueles discípulos, porque eles passaram a noite toda ali e eles não pescaram nada. E voltando para as nossas vidas, muitas vezes nós oramos, clamamos, jejuamos, né, muitas vezes nos arrebentamos de clamar e orar e nada acontece. Enquanto a direção e a ordem de Deus ela não vem sobre as nossas vidas. Amém? E quando a ordem de Deus vem, né, o de repente de Deus também ele vem, né? Você pode perceber que todas as vezes eu nunca saí para pescar, né? Nunca fui num pesqueiro, né? Mas eu vejo as pessoas falarem que todas as vezes que você joga, né, o anzol ou você joga uma rede, né, para você poder pescar ali, apanhar, né, o peixe ou aquilo que você precisa, né, as águas primeiramente elas começam a o quê? A se agitar, né? Eu até me lembrei lá da passagem daquele homem lá, 38 anos, né, que ele estava naquela situação, né? Isso também relata, né, se nós formos olharmos para as nossas vidas, que muitas vezes nós esperamos pelo outro, né? Nós esperamos pela decisão do outro. Nós precisamos ouvir muito bem a direção de Deus, a ordem de Deus, para que a gente possa dar pelo menos um passo para frente. E ali eu me lembrei daquele homem, e também me lembrei que quando o Espírito Santo de Deus vinha, as águas se agitavam. E esse era o sinal, né, que aquele homem precisava ter para descer aquele tanque.
E aí o Senhor começou a ministrar, né, ao meu coração, né, sobre isso, né, do de repente de Deus. Lá em Gênesis 1 também, né, fala sobre o agir de Deus. Quando Deus ele fez os céus e a terra, né, ele fez todas as coisas, né, essa versão na mensagem não diz, né, o haja, mas tem versões que diz, que o Senhor disse, haja luz e houve luz. E o que significa o haja? É o haja de Deus. O haja significa, eu estou aqui. Então o Senhor, ele está aqui neste lugar. Ele está aqui para me abençoar, para abençoar a cada um de vocês, né? E cada um de nós aqui precisamos lançar a nossa rede, né? Você deve estar se perguntando para Deus, o porquê que ainda isto não aconteceu na minha vida? O porquê eu ainda não prosperei? O porquê a minha promoção não saiu? Ou porquê eu não estou ouvindo a voz do Senhor? Porque muitas vezes nós estamos ouvindo a voz da nossa alma, né? A nossa própria voz, o nosso próprio querer, a nossa própria vontade, né? E aqui, né, no texto, continuando o texto aqui, deixa eu me localizar aqui de novo. Amém? Ixi, me perdi. Achei. Então Jesus disse assim, paz seja com vocês, pegaram alguma coisa para comer? E eles responderam não. E ele disse, lance a rede do lado direito do barco e veja o que acontece. Foi um momento que o Senhor deu ali a ordem. E eles fizeram o que ele disse. E de repente, havia muitos peixes na rede que eles não conseguiam puxar. Então o discípulo que Jesus amava disse, é o Senhor? Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, ele vestiu a sua roupa, pois ele estava despido. Então isso significa que muitas vezes Deus dá uma ordem para nós e nós não estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Porque se ele estava despido, ele precisou se vestir, né? Então isso chamou muito a minha atenção. Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu a roupa, né, eu já falei, pois estava despido e pulou ao mar. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de 100 metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes. Quando saíram do barco, ouviram uma fogueira, e havia peixe e pão assando sobre ela. Olha a provisão de Deus aí, né? E o Senhor realmente, né, essa noite, Ele está falando da provisão dEle nas nossas vidas. Jesus disse, traga algum dos peixes que acabaram de apanhar. E Simão juntou-se a eles e puxou a rede para a praia. E ele apanhou 153 peixes bem grandes. E o mesmo com todos aqueles peixes, a rede não se rasgou. Então o Senhor ministrava muito forte no meu coração, que quando Ele nos promete algo, quando Ele nos dá a direção, né, para onde ir, como fazer, Ele nos sustenta. Porque uma rede com 153 peixes, com certeza, esses peixes eram bem grandes. Porque aquilo que Jesus faz não é pequeno. Aquilo que Jesus faz é muito grande. E ali, a comida, ela foi servida para todos. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque eles sabiam quem é o Senhor. Então, quando o Senhor, Ele fala conosco, quando o Senhor, Ele nos dá uma direção, nós sabemos que é Ele que está falando. Nós sabemos que é Ele que está nos dando a direção. Amém? E no finalzinho aqui do 13:14 diz assim, Jesus então tomou o pão e deu a eles. Fez o mesmo com os peixes. Era a terceira vez que Jesus se manifestava vivo aos discípulos, desde que havia se ressuscitado dos mortos. Eu creio que Jesus quer ressuscitar sonhos aqui. Começa a levantar aí no seu lugar. Começa a se levantar no seu lugar, porque o Senhor, Ele quer ressuscitar sonhos. Ressuscita, Senhor. Ressuscita sonhos. Ressuscita, Senhor, toda a terra, meu Pai, que está morta. Ressuscita, Senhor, todo o vale de ossos secos. Mas para que o Senhor, Ele possa ressuscitar. Fica com a sua mão levantada. Para que o Senhor, Ele possa ressuscitar os seus sonhos. Tudo aquilo que você almeja. Você precisa primeiramente honrá-lo. A palavra do Senhor diz, né, que nós precisamos honrar a Ele com as nossas primícias, com aquilo que é primeiro, com aquilo que nos custa, com aquilo que é sacrifício para as nossas vidas. E eu vou ler lá em Mateus 3, do 9 ao 10, que diz assim,
Aleluia. Mateus 3, do 9 ao 10. Amém? Então, eu vou começar a ler aqui do 7. Quando João soube que um grupo de saduceus e fariseus estavam interessados no batismo que parecia ter virado moda. Peraí, irmãos, desculpa. Peraí. É Mateus 6, 36. Mateus 6, 33. Que diz assim: se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acha que ele não irá cuidar de vocês? Ter prazer em vocês é fazer o melhor para vocês, que convencê-los a relaxar e a não se preocuparem em adquirir. Você pode perguntar para o Senhor, dizer para o Senhor, colocar diante do Senhor, mas não se preocupe, que aquilo que é seu, o Senhor vai te entregar. Amém? E em vez disso, primeiramente, olha o que a palavra de Deus diz, porque isso aqui é princípio do Senhor. Prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus, não sabe como Ele trabalha. E quem se prende a essas coisas, não conhece a Deus e não sabe como Ele trabalha. Oriente sua vida de acordo com a realidade que você vive e a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupe com as percas que você teve. E o Senhor ministrava ao meu coração que muitas pessoas teve percas aqui. Só que o Senhor, Ele vai te restituir em dobro, amém? E todas essas pessoas, elas descobrirão que todas as suas necessidades, elas serão satisfeitas e supridas em Cristo Jesus. Olha só, prestem atenção apenas no que Deus está falando. E agora não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer no dia de amanhã. Quando deparem-se com uma situação difícil, Deus, Ele sempre estará do seu lado para te ajudar. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja tendo visão, né, daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, né, creia que Ele sempre vai estar do seu lado para te ajudar. Amém? E o tamanho do nosso valor, né, o tamanho do valor do nosso dinheiro, irmãos, realmente é a honra que nós precisamos dar para o Senhor. Todos os dias, quando nós depositamos a nossa semente na casa dEle, quando nós ofertamos verdadeiramente, conscientemente, naquilo que Deus, Ele pode fazer sobre as nossas vidas, amém? Então aquilo que o Senhor disser para ti, que vai acontecer, comece a profetizar, haja, porque Deus está aqui. Tem uma palavra também que eu tenho escutado muito, que significa efatá. Efatá significa abrir. E o Senhor, eu creio que o Senhor, Ele vai abrir o mar para o povo dEle passar, amém? E diante dessa palavra, que você possa ofertar na casa do Senhor, né, com o seu coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, amém? E tudo aquilo que Deus faz é bom. Tudo aquilo que Deus fez é bom. E Ele mesmo apreciou aquilo que Ele fez, né? E o Senhor, Ele fala na palavra dEle também, que Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Então, se nós somos filhos, nós temos uma herança. E nós precisamos buscar essa herança, amém? Glória a Deus. Podem ofertar. Amados, enquanto vocês ofertam, a paz do Senhor a todos. Enquanto vocês ofertam, eu só quero dar aqui alguns recadinhos. Sábado, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos estar aqui com o nosso primeiro seminário de intercessão. Amém, amados? Então, eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar profundamente ao coração de cada um de vocês. Nós entendemos que nós precisamos treinar a igreja na oração.
no jejum, né? E eu sei que o Senhor vai trazer esclarecimento sobre o seu coração, sobre os nossos corações. Nós tiramos essa semana aí de jejum, de consagração, para que o Senhor pudesse realmente se revelar a nós, e Ele tem se revelado. Tenho certeza que aquilo que você vai ouvir vai ser de grande valia na sua caminhada cristã, você vai aprender, vai ser bênção na sua vida, a partir das 9 horas da manhã, ok? E também o encontro com Deus. Nós precisamos, amados, que quem puder já ir acertando, porque nós vamos considerar a sua vaga, seu nome está lá, a gente está guardando, quem está vindo depois a gente está colocando por último da lista, estamos colocando na lista de espera, mas nós vamos considerar já certo só depois do pagamento, tá bom? Porque senão às vezes a pessoa segura a vaga lá o tempo todo, chega de última hora, ai não vou, e aí o outro ficou de fora por esse motivo. Então, nós não temos mais vagas, né? Já fizemos tudo que a gente podia, sabia. O nome de todo mundo que deu está lá. Mas fora essas últimas pessoas que a gente já deu um jeito, nós ainda temos mais 2 pessoas esperando. Então, eu queria que vocês corressem atrás aí para tentar acertar, tá bom? E para poder garantir a sua vaga. Amém, amados? Glória a Deus. Pronto, agora sim. Amém? Quem está feliz aqui? Amém. Glória a Deus. Então pode se assentar em nome de Jesus. Tem alguém aqui nos honrando hoje pela primeira vez com a sua presença? Levante sua mão, nós queremos te conhecer. Glória a Deus, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Tem mais alguém que eu não vi? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui com a Lúcia, né? A Lúcia está recém-casada, né? Glória a Deus. Aí o marido dela estava nervoso. Eu falei, rapaz, não desmaia não, rapaz. Misericórdia, a Lúcia precisa casar, né? Não, a culpa não foi dela. Aí ele estava aqui no sábado nervoso e andava para lá, andava para cá. Eu falei, calma, rapaz, a Lúcia precisa casar, não vai desmaiar não, né? E falei, mesmo se desmaiar, nós vamos fazer o casamento, Senhor. Quando você acordar, você está casado. E aí ele todo feliz, falou, pastor, eu sou o primeiro a casar nessa igreja. Eu falei, você é o primeiro a abrir a porteira, né? E eu tenho certeza que vai ter muitos outros. Depois nós temos o casamento aí do Yuri e da Érica. Oh, glória a Deus. E também do Guilherme, né? Cadê o Guilherme aí, né? Eita Jesus, rapaz. Rapaz do céu, né? Glória a Deus. O casal aí também vai ser uma bênção em nome de Jesus. E a gente tem umas coisas que tem um ditado popular que diz que quem bate esquece, quem apanha não, né? E ele fala, eu não lembro mais disso, né? Que ficava ele e o Vitor no fundo da igreja, né? Pequenininho lá. E eu ficava bravo, repreendia os dois. Eu não lembro disso, né? Mas é muito bonito ver esses meninos aí crescendo, casando. Um dia eu até brinquei com o Luiz, né? Tem o Luiz aí da Cícera. Eu brinquei com ele, né? Eu vi esse menino nascer, né? E ele vai ver eu morrer. Eu falei, e é verdade, gente, né? Eu vi um menino nascer e ele vai ver eu morrer. É uma realidade. Fazer o quê, né? A gente não tem outra saída. Mas é uma bênção nós podemos ver essas crianças aí casando, né? Crescendo, dando frutos para a honra e glória do Senhor. O Guilherme é um menino que já está conosco há muito tempo. Quantos anos, Gui? 12 anos já. É quase a idade da igreja. Então ele cresceu aqui, vai casar aqui, em nome de Jesus. Vai ser pastor aqui, vai ser arrebatado aqui, em nome de Jesus. Ai, glória a Deus. O Yuri também. A Érica, né? A Érica, a gente viu a Érica pequenininha também, chegou aqui. E hoje também já está aí se preparando aí para o casamento. Que bênção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. Vamos ler Efésios, capítulo de número 5.
Deixa eu arrumar aqui uma posição aqui para a minha Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. O verso que nós vamos ler é o versículo de número 18. Amém? Que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Queridos, nós estamos num ambiente onde nós temos visto a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus. E essa escola do Espírito, ela tem esse nome, porque há muitos anos atrás, né, eu li um livro, e o título desse livro era Escola do Espírito. E eu fiquei, eita glória, realmente, é algo tremendo. E eu fui muito tocado com aquele livro, porque havia muitas manifestações do Espírito naquele livro. E aí nós tínhamos essa escola aqui era no domingo pela manhã, e era tremendo, porque nós tínhamos mais tempo no domingo de manhã, nós tínhamos 2 horas, 3 horas, né? E às vezes ficava até 1h da manhã, era um mover assim, tremendo. E graças a Deus que ainda é um mover tremendo. Mas era bom porque nós tínhamos tempo, nós tínhamos um espaço, né? Era algo sobrenatural. E houve muitas manifestações do Espírito Santo. E aí quando nós passamos para cá, nós tivemos que mudar o horário, porque nós também de manhã, depois nós começamos com 4 cultos lá na igreja, nós colocamos com a pandemia, nós colocamos os nossos cultos de manhã, e era algo assim, tremendo, sobrenatural, aquilo que o Senhor fazia nesses cultos. E quando nós mudamos para cá, aí ficou aquela dúvida, qual o nome? E o Espírito Santo falou, Escola do Espírito. Eu falei, glória a Deus, Escola do Espírito. E querido, por que esse nome? Eu dei uma explicação aqui a respeito desse livro, mas na verdade não tem muito a ver com esse livro, o título, o nome, é a Escola do Espírito por causa desse livro. Mas o que isso faz referência é aquilo que o Espírito Santo ele faz na nossa vida. Então eu quero falar um pouco hoje, e o título da minha mensagem é o poder do Espírito Santo. Esse texto aqui de Efésios, ele nos dá uma orientação. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas o que? Enchei-vos do Espírito. E uma das grandes questões hoje em dia de muitos crentes, de muitos cristãos é, o crente pode beber? O crente pode, ele pode beber? Jesus mesmo, então há uma discussão aí. Jesus bebia, mas a Bíblia fala que não deve se embriagar. Você pode beber, então é um monte de coisas. E isso tudo não leva a lugar algum. Eu prefiro ficar com esse texto aqui. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, esse é o conselho que a Bíblia dá para nós. Eu não sei porque um crente ele fica preocupado se ele deve beber ou não deve, se ele pode beber, se ele não pode. O que ele deve fazer? Nós precisamos é disso, do Espírito Santo. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Querido, não existe força mais poderosa na face da terra do que a força do Espírito Santo na vida de um homem. Mas por mais incrível que isso possa parecer, também é uma das mais desconhecidas. Ela é desconhecida até mesmo por aqueles a quem deveriam usufruir desse poder, de pessoas dentro da igreja. É impressionante como muitos crentes não conhecem a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que você pode falar com ele. É uma pessoa que você pode se relacionar com ele. Aliás, pessoa é alguém que você se relaciona. Que nem muitas pessoas ainda falam aí dos animais.
Você pode ter um nível de relacionamento com os animais, mas não como se ele fosse uma pessoa. Um relacionamento total e completo é só com alguém que é uma pessoa. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A Bíblia, ela diz que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é impressionante como muitos não, dentro da igreja, não conhecem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá força. O Espírito Santo é aquele que nos leva a níveis tão profundos, que, querido, que é algo sobrenatural, quando nós vivemos no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, por mais incrível que as pessoas possam não entender, ele é real. Ele é real. Ah, pastor, eu não vejo o Espírito Santo. Sim, mas a palavra de Deus, ela diz que ele é real. E o Espírito Santo, querido, ele é real e ele está disponível para todo aquele que deseja. E eu quero dizer algo para você, então, algo para você em relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que pode ajudar você justamente nessa área que você mais está tendo problema. E o Espírito Santo, ele me mostra que tem pessoas aqui com problemas que você não está vendo a solução. E eu quero dizer para você, a solução é o Espírito Santo. Então você precisa aprender a desfrutar dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. E por isso eu quero fazer uma pergunta para você. Você conhece o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? Antes de você responder essa pergunta, é óbvio que você vai responder para você mesmo. Eu quero falar um pouco, a respeito do Espírito Santo. E um ponto muito importante que nós precisamos entender é que o mundo não conhece o Espírito Santo. O mundo não conhece, você também não pode conhecer o Espírito Santo de maneira natural. Olha só o que está escrito lá em João, Evangelho segundo João, capítulo de número 14, versículo de número 16, o versículo de número 17. O Evangelho segundo João 14, 16 a 17 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, preste atenção nessa palavra, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Por que o mundo não pode conhecer? Porque ele é o Espírito da verdade. O mundo, muitas e muitas vezes, vive de ilusão e vive de mentira. Mas o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Nele não é mentira. Então, por que é que o mundo não pode conhecer o Espírito Santo? O mundo não pode conhecer o Espírito Santo porque o mundo vive de fantasias, o mundo vive de mentiras. Você já percebeu quantas mentiras há no mundo? Nós estamos vendo aí essa guerra absurda. E querido, pensa numa guerra que ela não é somente uma guerra física, mas ela é uma guerra espiritual, uma guerra de mentiras. Se você for observar, você vai ver mentiras por parte de um lado, por parte de outro lado, você vai ver um monte de mentiras. E aqui a palavra de Deus, ela diz que o mundo não pode receber, por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. E o mundo tem muitas mentiras. O mundo tem mentiras aonde pessoas, homens mentem para outros homens, homens enganam mulheres. Isso tudo é o espírito que age no mundo, o espírito da mentira, o espírito de engano, o espírito de homens que enganam mulheres, de mulheres que enganam homens. Quanta mentira nós temos visto no mundo. E eu quero falar um pouco a respeito do Espírito Santo, porque nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Todo esse mover que você vê aqui, quem faz não é o Ataíde, quem faz é o Espírito Santo. Essa igreja, ela tem
se movido, essa igreja ela tem avançado, porque não é o homem que está fazendo, é a obra do Espírito Santo. E nós temos um livro na Bíblia chamado livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E esse livro nós vemos a atuação do Espírito Santo. E ele é conhecido também por Atos do Espírito Santo. Ou seja, muitos teólogos classificam Atos dos Apóstolos como um livro aonde nós vemos a atuação do Espírito Santo. Você pode ver que ele começa com a ressurreição de Jesus, Jesus sendo levado ao alto, e depois, logo em seguida, o Espírito Santo descendo sobre a vida dos apóstolos, batizando eles, e eles passam ali agora a ser cheios do Espírito Santo, e eles começam, a partir do momento que eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a evangelizar. Aqui tem um outro ponto muito importante: você não pode evangelizar, você não consegue pregar a palavra de Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Sabia disso? É o Espírito Santo. Você não consegue, na verdade, nem varrer a igreja se não for pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, é aquilo que atua em nós. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo te convenceu a vir para a igreja. O Espírito Santo, ele convenceu você a estar aqui. Ah, mas pastor, por que muitas pessoas não são convencidas? Porque também o Espírito Santo, ele respeita a decisão de cada um. Tem pessoas hoje que decidiram ficar nas suas casas, assistindo qualquer outra coisa, fazendo qualquer outra coisa do que estar na presença dele. Então o Senhor, ele respeita. E aqui o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. O Espírito Santo, ele não invade ninguém. Se você não der lugar ao Espírito Santo, por isso Paulo, ele diz: e não vos embriagueis, mas enchei-vos. Você precisa se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é como um espírito maligno que invade a pessoa sem autorização. Não. O Espírito Santo, ele deseja que você o receba. É muito impressionante que quando você chega lá em Apocalipse, Jesus, ele está batendo a porta. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então há uma decisão da tua parte pelo Espírito Santo. Você precisa decidir pela presença do Espírito Santo na sua vida. Ele não te invade. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele é alguém que ele respeita você tão profundamente que ninguém nessa terra te respeita mais do que o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a conhecer o Espírito Santo. E por isso, eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui conhecendo um pouco mais do Espírito Santo. Então eu quero falar um pouquinho da atuação do Espírito Santo. E a primeira coisa, querido, que eu quero que vocês entendam, é um ponto que eu quero que vocês entendam antes de nós passarmos para isso daqui, é que nós precisamos abandonar a mentira. Nós precisamos abandonar a mentira. Nós precisamos falar a verdade com as pessoas. Nós precisamos falar a verdade com o nosso próximo. Nós precisamos falar a verdade. Hoje, se você assistiu a live, falar nisso, eu falei aqui a respeito dos homens que tinham 6% dos homens assistindo às lives. Olha só, tinha 6%. Aumentou. Foi para 24%. Mas precisa aumentar mais. Homem, você assista. É para edificar a sua vida. O que nós estamos fazendo aí é para trazer edificação para a sua vida. Eu sei, você não vai perder o seu tempo, você vai ganhar o seu tempo. Na hora que você estiver indo para o seu trabalho, no seu trabalho, no intervalo do seu almoço, ao invés de você ficar ouvindo notícias, ouça a palavra de Deus, ouça a live. Vai edificar a sua vida, você vai ver como você vai ser abençoado. Se você não ouviu, chega a hora que você chegar na sua casa, aproveita, passa lá meia horinha ouvindo a palavra. E hoje se você não acompanhou, eu trouxe uma palavra de onde procedem as guerras. Por que está acontecendo? De onde vêm as guerras? Então assista lá que você vai ser edificado. Então a primeira coisa que nós precisamos abandonar é a mentira. Abandone a mentira. Talvez você vai falar: pastor, eu não minto. Será? Será que você não tem mentido para o seu cônjuge? Será que você não tem mentido
né, para o seu líder? Será que você não tem mentido lá no seu trabalho? Abandone a mentira, a primeira coisa que nós precisamos entender. Vamos lá. Primeira atuação do Espírito Santo, nós vemos isso na criação. Lá em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, nós vemos que o mundo, ele era sem forma, vazio, o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. E é interessante que a palavra para espírito é ruach, ou seja, sopro. Então, é o vento, ele pairava sobre as águas, e ele começou ali, através da ordem do Senhor, o Espírito Santo, ele começou a se mover, e ali começou a haver uma mudança, uma transformação nessa terra. E quando na formação do homem também, você vai ver que Deus, ele pega ali o homem, e ele faz o homem ali do barro, ele sopra, preste atenção, ele coloca o espírito dele no homem, e o homem passa a ser alma vivente. Sabe por que você está vivo? Porque Deus soprou nas tuas narinas o fôlego de vida. Você passou a ser alma vivente por causa do sopro de Deus. Todo ser humano sobre o citou para julgar, para sair à guerra. Você sabe o que acontece, querido? O que te capacita, o que faz você levantar da sua cama é o Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas, elas não percebem, mas mesmo uma pessoa que ela não conhece a Deus, o Espírito, ele atua na vida da pessoa de maneira a manter ela viva. Agora, se você quiser mais de Deus, você precisa fazer aquilo que está escrito lá em Efésios, você precisa se encher. Gideão, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Olha só o que está escrito em Juízes capítulo de número 6, versículo de número 34, Juízes 6, 34, o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e Oasbes e Erritas se ajuntaram após ele. O que levou, essa parte de Gideão é interessante. Gideão, quando ele começou a juntar o exército ali para livrar Israel contra os midianitas, ele juntou ali os homens em Israel e deu o quê? 30 mil homens. Mas o Senhor falou: Gideão, é muito homens, é muito grande esse exército. E ali o Senhor foi, falando com ele, falou: olha, sobe na colina e faz o seguinte, grita bem alto, os covardes podem voltar para casa. Meu irmão, ali foi um monte de homem embora. O resultado foi que Gideão, depois de tudo, ficou apenas 300 homens. E é interessante, quando você olha ali em Juízes, você vê que os inimigos eram como uma multidão. A Bíblia declara que eram como gafanhotos. Era uma multidão. Eles desciam contra Israel e Israel ficava miserável por causa dos seus inimigos. E é interessante que aí você imagina como é que pode 300 vencer milhares. Mas não era pela força daqueles homens, é pelo Espírito Santo do Senhor. Era o Espírito Santo que capacitava. É interessante que a palavra do Senhor, eu só quero adiantar um pouquinho aqui. Lá no livro do profeta Zacarias está escrito que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É pela presença do Espírito de Deus, não é por força, não é por violência. Você quer vencer? Não seja por força, nada forçado dá certo, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Olha, nós precisamos aprender a desfrutar desse poder maravilhoso. Você precisa aprender a desfrutar desse poder. Nós vamos ter aqui no sábado o seminário de intercessão. Eu quero te convidar. Você aqui que não sabe orar. Querido, nós não nascemos sabendo. Eu era uma pessoa assim. A primeira vez, eu saí uma vez, logo quando eu me converti, eu saí do trabalho e não dava tempo de eu chegar na igreja. Saindo do trabalho, tinha uma igreja próxima, passei na igreja. Fiquei lá na igreja e o pastor estava pregando, falando sobre oração.
Ele falou, se você quer saber como você ora, se você ora bastante, faz o seguinte. Você chega na sua casa, coloca o relógio em frente de você, ajoelha e começa a orar. E ora, fecha teus olhos. Depois que você orar bastante, você abre os teus olhos e vê quanto tempo você orou. E aí tinha aquele reloginho, lembra daqueles reloginhos que você comprava nas banquinhas? Pipi, 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 é um reloginho, né? Misericórdia, que barulhinho chato era aquilo lá, né? Aí eu tinha um daquele lá, um despertadorzinho. Aí eu cheguei em casa e falei, vou fazer experiência, né? Aí eu falei, vou orar e coloquei o relógio na minha frente lá, marquei a hora e comecei. Orei, fechei os olhos, orei. Quando eu abri os olhos, não tinha passado 3 minutos. Irmão, que decepção. Eu fiquei decepcionado. Mas o que acontece? A oração, ela é uma prática. A oração você precisa aprender. A oração, a palavra de Deus, ela diz que nós não sabemos orar como convém. Até nem eu sei orar como convém. Mas o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele intercede, o Espírito Santo, ele intercede por você. Você errou, você cometeu um erro, o Espírito Santo fala assim, Pai, perdoa ele, Pai, ele não sabe o que está fazendo. Pai, olha, Pai, que ela não sabe, perdoa ela. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele é seu intercessor. Você sabia que o maior intercessor é o Espírito Santo? Ele está lá intercedendo por você. E o Senhor, ele colocou essa poderosa ferramenta nas nossas mãos, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso ajudador. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse, olha, não vos deixarei órfão, mas eu voltarei para vós outros. Mas o Espírito Santo, o consolador, que o Pai enviará, que o Pai enviará em meu lugar, ou seja, alguém igual a mim. Então o Espírito Santo, ele é semelhante a Jesus. Ele é aquele que assiste com as nossas fraquezas. Então, como ter um relacionamento com o Espírito Santo? Deixa eu passar por isso aqui, senão não vai dar tempo. Primeira coisa, você precisa desejar um relacionamento com o Espírito Santo. Amigo, dá para você entender alguém que te ajuda. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu quero um discipulador querido. Pastor, eu preciso de alguém para me discipular. Você precisa de alguém. E eu concordo com você. Mas você precisa mais de um relacionamento com o Espírito Santo. Porque às vezes tem discípulos que nós oramos por ele, nós falamos com ele, mas ele não tem relacionamento com o Espírito Santo. Não é quem muda a vida da pessoa. Não é o pastor. Não é o pastor, não é o discipulador. Quem muda a vida da pessoa é o Espírito Santo. E você precisa ter um relacionamento com ele. E qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Vamos dar uma olhada, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 30. Preste atenção nisso. Bate no ombro do seu irmão, acorda ele aí. Fala aí, acorda, meu irmão. Presta atenção na palavra, vamos lá. Desperta tu que dormes. Né? Que nem a Gabi que gosta dessa aqui, né? Diz que o pastor estava pregando, falou ô João, acorda o Zé aí. Ele falou, não vou acordar não, pastor. Falou, por quê? Foi o senhor que fez ele dormir, o senhor que acorda ele. Né? Aí tinha um pastor também que pregava, todo dia que pregava o povo dormia. Aí um dia ele falou para o diácono, hoje você grava que eu quero descobrir por que o povo dorme. Aí disse que ele gravou, deu a palavra pastor. Quando foi o outro dia, e aí pastor, o senhor descobriu por que o povo dorme? Falou, não, dormi também. Amém? Então vamos lá, olha só. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Primeira coisa, não entristeça o Espírito Santo. Pastor, como é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando você peca, quando você mente, quando você vê pornografia, quando você briga com a sua esposa, quando você briga com o seu marido, quando você mente, você está entristecendo o Espírito Santo. Você sabe de onde vem a tristeza do crente? A tristeza do crente, ela vem quando o crente peca. O Espírito Santo fica triste com você. Quando você está triste, é porque o Espírito Santo está triste com você. Sabia disso? A tristeza do crente é a falta de comunhão com Deus. É triste, né?
Então não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça, seja alguém que tenha, intimidade com Ele. Fique longe do pecado, fique longe da mentira, fique longe da transgressão. Toda vez que você briga com alguém, você está entristecendo o Espírito Santo. Quando você erra, quando você comete um erro, quando você peca, todos nós pecamos. Mas o que eu faço quando eu entristeço o Espírito Santo? Peça perdão para Ele. Vai orar, peça perdão, se conserte. Ele é teu amigo, Ele é teu ajudador. O que entristece o Espírito Santo é o pecado. E eu quero passar rapidamente. Lá em Josué, capítulo de número 1, o Senhor Ele fala ali para Josué algumas coisas. Eu quero compartilhar com você rapidamente. Lá o Senhor Ele diz, vamos lá, Josué, livro de Josué, no Antigo Testamento. Quero compartilhar rapidamente aqui com você. Pegar aqui Josué, capítulo de número 1. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, agora é morto. Levanta-te, pois, agora e passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha só o que o Senhor está dizendo para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei que a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Querido, essa palavra é tremenda. Eu só quero dizer algo aqui para vocês. Aqui ele está dizendo: assenta o pé, ou seja, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. O que ele está dizendo aqui para Josué? Josué, olha, tome toda a terra, tudo aquilo que eu te dei. O que você precisa fazer? Você precisa se movimentar, você precisa se levantar. Você quer ter intimidade com o Espírito Santo? Você precisa se mexer, você precisa buscar. Para conquistar, o Espírito Santo ele está disponível. Aqui ele está dizendo, olha, não cesses de falar deste livro, está falando, medita nele, então tome posse daquilo que a palavra de Deus ela diz. O Senhor estava dizendo para Josué: Josué, eu tenho muitas coisas para te dar, mas você precisa se dispor. Eu tenho uma promessa, a promessa havia sido dada. A promessa do Espírito Santo já foi derramada sobre as nossas vidas. O Senhor ele disse que ele nos daria o Consolador, o Paracletos, aquele que nos capacitaria. Querido, é impressionante. Você quer uma mudança na sua vida, você quer um ministério poderoso, você quer uma transformação poderosa na tua vida, então você vai precisar levantar, você vai precisar se dispor. O Espírito Santo ele está disponível, mas nós precisamos nos dispor. Você precisa se dispor, você precisa se levantar, você precisa tomar posse, e você precisa viver a palavra de Deus. Era isso que o Senhor estava dizendo para Josué. Ele estava dizendo para Josué: Josué, dispõe-te,
Vai, Josué, para a luta, vai para a peleja, e ninguém poderá te resistir todos os dias. O Senhor estava falando, eu estou contigo. Mas para isso, você precisa se dispor. O Espírito Santo, não vos embriaguei, mas enchei-vos, ou seja, há uma responsabilidade. Como é que eu me encho do Espírito Santo, pastor? Com oração, com jejum, com a leitura da palavra, com a entrega, fugindo do pecado. Você precisa fugir do pecado. Ai, eu não aguento, eu pego lá o computador, eu não aguento, a pornografia me seduz. Fuja, desliga, quebra, pega uma marreta, quebra essa porcaria de computador. É verdade. Você entendeu? É melhor, a palavra de Deus, ela, querida, ela usa uma expressão que parece drástica. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Entendeu? Arranca-o. Porque é melhor você entrar com um olho só no céu, do que com os dois você ser lançado no inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta. Pelo amor de Deus, não é cortar a sua mão, não é? Mas é a expressão. Não vai arrancar teu olho também, pelo amor de Deus. O pastor mandou arrancar o olho. Vai aparecer você aqui sem olho. Eu vou preso, meu irmão. Misericórdia, não faz isso. É uma expressão, uma força de expressão, não é? Mas se o teu celular te faz pecar, fala para sua mãe, para sua irmã, fala, fica com esse negócio aí. Não quero saber disso aí. Se tiver alguma mensagem, me manda aí, fala para mim que tem mensagem aí, pelo amor de Deus, mas tome uma decisão. Tem pessoas que elas pecam. Eu não aguento, eu fui levado a pecar. Você foi levado? Não, você pecou porque você quis. Você pecou porque você quis. Então, querido, encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. Curve a tua cabeça por um momento. Fale com o Espírito Santo aí agora. Se você cometeu um erro, se você pecou, se você mentiu, fale com o Senhor aí agora, peça perdão para Ele. Espírito Santo, eu não quero te entristecer, fale com Ele aí agora, mas eu quero ser o teu amigo, eu quero que o Senhor seja o meu amigo. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Peça perdão para Ele agora. Santo Espírito de Deus, fale com Ele. Deixa Ele tocar teu coração. Deixa o Espírito Santo te tocar. Santo Espírito de Deus, fale com Ele agora. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Espírito Santo de Deus, nos perdoa das vezes que nós te entristecemos. Nós queremos, Espírito Santo, a tua presença nas nossas vidas. Por Espírito, Shekalaya Suriandalabalai, Eriandarabalaya Santo Espírito de Deus, Senhor, Santo Espírito de Deus, nós entregamos, Senhor, esta noite, Pai, nas tuas mãos. Toma, Senhor, o nosso coração, Pai. Santo Espírito, há uma presença, querido.
Há uma presença do Espírito Santo aqui, há uma presença, Ele está aqui. Shekalabalaya, Sheriandarabalaya, She. O Espírito Santo está aqui. Sinta a presença dEle. Mas eu quero mais, eu quero mais, dá-me mais de ti, Senhor. Mais, eu quero mais, eu quero mais, dá-me mais de ti, Senhor. Uma fome tomou conta de mim, um desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando por um novo clamor. Declares. Mas eu quero mais, eu quero mais, dá-me mais de ti, Senhor. Mas eu quero mais, eu quero mais, dá-me mais de ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Seja louvado, seja louvado, seja louvado, Espírito Santo, nesta noite. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vá debaixo dessa paz, debaixo desta unção. Deus te abençoe. Aleluia.